Vamos lá. O NG, cara muito famoso aí em tecnologia, falou que em 6 meses ninguém mais vai falar de prompt. E lembra, tipo, 3, 4 anos atrás, quando a OpenAI meio que nasceu, as pessoas meio que previam que teria uma profissão que se chamaria engenheiro de prompt. E isso, com as ferramentas que a gente tem hoje, com a forma que está evoluindo, o NG tem muita razão, porque como se criava prompts, e agora eu vou falar prompt aqui no momento de programar uma inteligência artificial para fazer o que tu quer. Tu escreve ali as frases, tu escreve como tu quer que ela se comporte de forma geral, e tu dá as especificidades também que consegue compor o prompt ali sem a IA se perder completamente, e depois tu testa. E normalmente nesse teste a gente acha um monte de alucinação, um monte de problema, e isso é como se faz hoje, é como se estava fazendo ano passado, é como se estava fazendo no ano retrasado. E tá tendo uma mudança na forma que a gente vê isso, e eu vou comentar aqui brevemente para vocês sobre esse assunto nesse vídeo. Cara, e isso é algo que já vem se mostrando que é o novo padrão, já que vocês mesmo, no próprio uso da inteligência artificial e com os novos modelos frontiers que estão lançando, como Anthropic, OpenAI, estão notando que, tipo, o adjetivo, a palavra específica que tu usa para pedir alguma coisa, ela não muda tanto o resultado, já que os modelos estão ficando realmente mais inteligentes e que tu mesmo escrever esse prompt talvez nem faça mais sentido. E, na verdade, eu já faz algum tempo que eu não escrevo esse prompt. Eu normalmente coloco para uma IA criar o prompt e depois eu crio ali alguns testes automatizados. Mas isso é só o começo. Tem muita coisa se desenrolando e muita coisa aparecendo. Essa semana, na verdade, hoje é dia 7, no dia 6 foi lançado um artigo falando sobre o espaço J da Anthropic. A Anthropic, há 2 meses atrás, já tinha falado sobre como os LLMs pensam. Então, cada vez mais que a gente entende, eu vou chamar aqui esse bicho, que é o LLM, melhora a forma que a gente consegue tratar ele, e enquanto mais ele evolui, que ele é a única tecnologia que feita pela humanidade que ela fica mais inteligente com o passar de poucos meses, que a gente conseguiu denotar isso ali com o lançamento do Opus 4.5 no começo de 2026, onde é que a gente teve mudanças do que é e não era possível com a inteligência artificial. E com essas mudanças de paradigmas vem mudanças da forma que a gente interage, da forma que a gente cria prompts e instruções para os nossos agentes de IaaS por essas técnicas que estão sendo descobertas. O Espaço J é uma que foi lançado ontem, mas loops, cara, loops são algo que já é usado na engenharia aí há 20 milhares de anos, mas aplicados a agentes de IA com bons avalistas, cara, a diferença de tu abrir o Cloud ou o OpenAI e pedir para ele escrever um roteiro, por exemplo, e depois tu fazer a mesma coisa, só que, sei lá, criar 3 juízes com o mesmo modelo, cara. OpenAI, aqui eu tô dando um exemplo bem prático para vocês conseguirem visualizar isso. Criar 3 juízes, um especialista em copywriting, um que ele precisa manter o tom, que é o tom que tu escreve, para ele receber uma avaliação alta desse avalista, e outro que ele precisa procurar fontes. Então, cada um tem um foco e cada um dá uma nota ali baseada em alguns parâmetros. Ele gerou esse primeiro roteiro e tu manda para esse loop ali de qualidade. Se o loop ele sai com uma avaliação abaixo de 8, por exemplo, que é algo que eu já implementei e testei, e eu testei na minha própria plataforma, que é a Creative Buzz, que é onde eu crio criativos, e eu coloquei um loop ali de edição de vídeo. E foi brutal o ganho de qualidade depois de criar esse loop. A primeira avaliação foi uma nota 3, a segunda avaliação foi uma nota 6, e ele mesmo entendia que o avalista ele estava falando, cara, tá muito genérico, a gente precisa procurar vídeos que exemplifique melhor, talvez baixar um vídeo do YouTube, e ele mesmo ia criando essas teorias e mostrando o que precisava ser aplicado ali para ter esse melhoramento de
de nota ali nessa edição de vídeo. Agora, voltando pro roteiro. Então, a gente manda um roteiro, abre o chat GPT e manda o roteiro, e agora a gente manda o mesmo roteiro para esse agente, que depois tem uma avaliação, e essa avaliação ela retorna para esse agente primário, e essa avaliação talvez ela possa trazer insights para mexer no prompt desse agente primário, que é o que gera o roteiro. E isso tem tantas formas para fazer, como multi-especialistas criando cada parte do roteiro, como também essa multi-avaliação. Isso tem 1 milhão de formas de fazer, mas a ideia central é que o prompt não é que ele vai acabar. Se tu é muito bom escrevendo prompts, claro que isso é uma atividade útil, ainda mais pra gente que, eu não sei vocês, mas hoje o meu trabalho é 8, 10 horas por dia com um Cloud Code e o Codex aberto, criando coisas, colocando coisas no ar, subindo coisas. Então, claro, a forma que tu saber pedir de uma forma que faça sentido ali para o LLM faz a diferença, mas cada vez menos. Se tu é muito bom no assunto, cara, se tu é um advogado e tu usa o Cloud Code, tu vai conseguir extrair muito mais desse enriquecimento de advogado. Se tu é um programador ou, como eu, um vibe coder, e tu conhece os termos back-end, front-end, MySQL, tu vai conseguir pedir coisas e direcionar ele de uma forma muito melhor, sabendo ali esses termos e sabendo como pedir isso no prompt. Mas se tu tem a ideia geral do objetivo final que tu quer, tu consegue avaliar de alguma forma a saída do agente, e tu consegue avaliar com um loop de qualidade, então uma geração de um roteiro que poderia demorar. Claro, aqui a gente está falando de token sendo queimado, mas token sendo queimado de forma muito inteligente e até na auto-melhoria mesmo, porque a gente pensa nesses juízes criando esse loop, e daí ele recebendo esse feedback e ajustando o roteiro, ajustando uma edição para voltar para o avalista avaliar de novo, dar o feedback. E esse loop ele cria um autoaperfeiçoamento bem construído, é claro, que não faz diferença a qualidade do prompt inicial. Claro que o prompt inicial ele vai mudar ali se a primeira avaliação vai ser um 2 ou um 5. Mas tu concorda para mim que um 5 ainda é ruim? Mas então a gente roda esse loop com bons avaliadores. E aqui eu estou falando avaliador como LLM, mas pode ser algo determinístico, pode ser uma lógica ali determinística, não precisa ser necessariamente LLMs, até é melhor que seja determinístico, porque daí tu quer que realmente sempre venha aquilo específico, e aquilo específico vai causar uma avaliação ali dentro desse fluxo. Então, com tudo isso que a gente descobriu, o loop, que aí foi algo muito falado no mês passado, com esse espaço J sendo divulgado pela Anthropic, tá tudo se encaminhando para o prompt ser a coisa no meio desse caminho que menos faz sentido, e a gente está criando modelos de autoaperfeiçoamento que o prompt não importa, porque ele vai aprendendo ao longo de cada vez que o workflow roda naquele fluxo, ele aprende do outro lado e ele já é melhor. Como esse fluxo de edição que eu tô falando aqui para vocês, cara, ele ainda tem dificuldade de me entregar uma avaliação alta de primeira, mas antes eu falei para vocês que vinha 3, agora o mínimo que ele me entrega é um 6, e às vezes daí eu preciso regerar para aumentar a qualidade. Vocês podem ver os vídeos desse canal aqui. Esses vídeos desse canal passam por esse loop de avaliação. Muitas vezes eu acabo subindo coisas com avaliação mais abaixo, por eu querer postar mesmo, e para mim, pelo menos quando eu tô mostrando meu rosto aqui, o não é tão relevante assim a edição, mas mais o que agrega valor mesmo é eu estar aqui trocando ideia. E vocês já tinham ouvido isso, que o prompt vai morrer? E vocês concordam que com loop, com todas essas técnicas que estão sendo descobertas e melhoradas, e com a própria evolução da inteligência, do LLM, as coisas estão mudando muito rápido, e talvez aquela profissão do futuro, que era o engenharia de prompt,
morreu antes de nascer, né? Porque eu nunca vi alguém trabalhando com engenharia de prompt. Se tu gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir aqui embaixo e até a próxima. Obrigado para vocês que ficaram aqui até o final, me ouvindo falar loucamente aqui sobre esse assunto.